Germano e Lili ficam frente a frente com Gilda. Germano pergunta que quem diria que eles iam se encontrar assim depois de tanto tempo. Lili diz que é muita coincidência. Gilda, sem jeito, agradece Lili e Germano e diz que eles já vão indo. Mas Carlinhos diz à mãe que está apertado. Gilda fala para ele ir na pensão, mas Carlinhos diz que não é xixi. Gilda fica sem saber o que fazer. Lili diz que leva o garoto até o Rafael. Lili então leva Carlinhos até o estúdio do fotógrafo. Germano e Gilda ficam a sós e o Ricaço diz que eles precisam ter uma conversa séria. Gilda diz que não tem necessidade e liga para Dino. Dino vai falando para Peçanha irem embora, mas Dino atende o telefone e fica sabendo que acharam Daisy, mas fala para Gilda prestar atenção nas crianças, porque eles não estão em Campo Claro. Peçanha pergunta se eles ficam mais um pouco na porta do prédio de Arthur, ou se vão embora. Dino diz para eles irem embora, e fala que é uma pena que ele não vai matar a saudade de Elisa. Peçanha diz para Dino não fazer nenhuma besteira, e que está de olho nele. Arthur continua falando que Elisa não precisa ter medo de Dino, e que ele está bem longe de lá. Arthur ainda diz que quando Elisa estiver com medo, ela tem que pensar nas coisas que ela gosta, que fazem bem a ela. Elisa começa a falar as coisas que gosta, e no meio diz que gosta de Arthur falando poesia. Arthur se senta do lado de Elisa e fica surpreso. A Ruiva diz que o bonitão faz bem a ela. Cida, Jojo e Maurice chegam, e Cida diz que Arthur tem que proibir o pai de esperar a avó de Jojo. Jojo diz que o avô quase matou ela de vergonha. Maurice diz que só elogiou uma mulher. Cida diz que foi a monitora da van. Maurice diz que só elogiou. Arthur fala que Maurice tem que parar com isso e que ele está de castigo, e manda o pai para o quarto. Arthur diz que tem que ir correndo para a agência, pois precisa decidir muita coisa lá. Ele se vira para Elisa e pergunta se ela vai ficar bem. Elisa diz que já está bem graças a ele. Arthur então vai embora. Gilda diz que Lili e Carlinhos estão demorando. Germano diz que é melhor assim, porque assim eles podem conversar, e pergunta o que ela foi fazer no Rio. Daisy diz que eles foram torcer pela irmã e que sua irmã é Elisa. Gilda manda Daisy ficar quieta. Gilda diz que não foi de propósito que Elisa entrou no concurso. Germano pergunta por que ela foi procurá-lo na Bastille. Gilda diz que precisava de dinheiro, mas que não precisa mais, pois sua filha já ajudou ela. Rafael vai conversando com Lili e pergunta quem é o menino que ela trouxe. Lili conta toda a história. Rafael diz que a única coisa que interessou para ele foi que ela estava com Germano. Lili diz que foi tudo uma grande coincidência. Germano vai perguntando sobre a vida de Gilda e sobre o pai da Elisa e também sobre Dino. Germano então comenta sobre o colar de Gilda que ele deu para ela. Daisy vai dizendo que foi o pai da Elisa que deu, mas é interrompida pela mãe. Lili então chega com Carlinhos e Rafael, e o fotógrafo cumprimenta Gilda e Germano. O Ricaço diz que vai levar Gilda e os filhos até a pensão. Gilda diz que não precisa, mas Germano insiste. Eles então se despedem e vão para o carro. Germano, antes de entrar, diz que a conversa dele ainda não acabou. Rafael diz que Lili tá brava porque ele fez papel de namorado ciumento. Lili diz que não é isso e revela que Gilda teve um caso com Germano. Rafael diz que Lili nunca mais vai ter que passar por isso. Lili pergunta o porquê de Gilda ter voltado depois de tanto tempo.
ela deduz que deve ser um problema com Germano. Rafael fala para eles voltarem para o estúdio, mas Lili diz que vai para casa. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Elisa vai ganhar o concurso e conseguir trazer sua família para o Rio. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Na pensão, Germano fala para as crianças irem brincar lá fora, para ele falar com Gilda. Ele diz que só precisa de 5 minutos com ela. Gilda diz que tudo bem e manda os filhos saírem do quarto. Germano diz que tem algo dizendo para ele e pergunta se Elisa é sua filha. Gilda, com os olhos arregalados, nega. Germano diz que o colar, a idade de Elisa, tudo está apontando para que ele seja o pai da ruiva. Dino, de repente, entra no quarto furioso e pergunta quem é Germano e o que ele está fazendo ali. Daisy aparece e diz que é o Dr. Germano do concurso da Elisa. Gilda, então, apresenta Germano a Dino e diz ao marido que foi ele quem encontrou Daisy, é seu ex-patrão e também é patrocinador do concurso. Dino, na hora, muda o seu jeito de tratar o ricaço e pede para ele dar uma força para a ruiva e diz que ela é como se fosse sua filha. Germano vai se lembrando de Jonatas dizendo que a ruiva odeia o padrasto. Germano diz que não pode fazer nada. Dino fala que não custava nada tentar. Germano diz que vai indo e se despede das crianças e sai. Ao sair, diz que a sua meta agora é não deixar esse homem asqueroso chegar perto de Elisa. Débora fala para desejarem boa sorte para a prova da faculdade. Cassandra diz que já que a irmã não vai para a Bastille, ela poderia emprestar o crachá para encontrar com Fabinho. Hugo diz que trabalho é coisa séria. Cassandra fica furiosa e vai para a cozinha. Débora diz que esqueceu uma coisa. Deixa sua bolsa na bancada e sobe para o seu quarto. Hugo sai de perto da bolsa e Cassandra aproveita e pega o celular da Débora para pegar o telefone de Fabinho. Débora volta e se despede dela. Cassandra então liga para Fabinho dizendo que vai ter uma festinha surpresa e que ele tem que ir. Fabinho diz que Débora não falou nada. Cassandra diz que é surpresa e que não pode contar nada. Fabinho diz que vai. Na pensão, Dino vai dando uma bronca daquelas em Daisy. Gilda pede calma e diz que a filha já prometeu que nunca mais vai fazer isso. Dino percebe que foi muito duro. Daisy diz que só queria encontrar com Elisa. Dino diz que Daisy estava falando sobre o estúdio de fotografias. E Carlinhos fala que sabe onde é e que foi lá que ele foi no banheiro com a Lili. Dino pergunta se realmente é perto do restaurante. Gilda confirma e diz que todos estão loucos para ver Elisa logo. Dino diz para Gilda ligar para Elisa que ele leva elas até lá, mas que ela não pode ficar sabendo que ele está no Rio, porque precisa fazer as pazes com a enteada. Lili, na beira da piscina, vai contando a situação que aconteceu com Gilda para Dona Eusébia. Lili pergunta se Eusébia sabia que Germano e Gilda tiveram um caso. A empregada diz que não costuma se meter na intimidade dos seus patrões. Lili diz que ela sabia e não contou nada. Eusébia diz que não podia, porque Lili andava muito triste e que logo depois Gilda pediu as contas e sumiu no mundo. Lili diz que ela voltou, mas de uma vez e pergunta o porquê. Ela pega o telefone para ligar para Germano descobrir, mas diz que não vai ligar, pois é um problema do Germano. Germano vai se lembrando da última conversa que teve com Gilda, onde ele dizia que não ia largar Lili por Gilda, e onde deu o colar para ela. Gilda ia começar a contar que estava grávida,
mas ele interrompeu a mulher dizendo que nada do que ela disser vai fazer ele ficar com ela. Gilda também vai se lembrando e diz que tinha que ter contado que estava grávida. Dino entra e pergunta se é avisado para Elisa que eles estão indo lá. Gilda diz que sim e fala que vai ligar para ela agora. Dino pede para a mulher não dizer que ele está no rio, porque ainda não sabe se Elisa perdoou ele. Gilda diz que tem certeza que ela vai deixar para trás essa história. Dino diz que na hora certa eles se acertam. Fabinho chega na casa de Cassandra e a menina estoura os confetes e grita surpresa. Mas Fabinho pergunta cadê todo mundo. Cassandra diz que são só os dois e que não vai ter festa, mas tem presente, que é ela. Fabinho diz que ela é muito maluca e pergunta se ela inventou tudo isso. Cassandra diz que pode não ter aniversário, mas festa ainda pode ter. Ela liga o som e começa a se jogar pra cima de Fabinho e pergunta se Fabinho tá gostando. O herdeiro da Bachille diz que sim e que Cassandra é muito gata. Os dois então começam a se beijar. Gilda, Dino e as crianças estão na frente do prédio de Elisa e Dino fala que não é para contar para Elisa que ele está no rio, pelo menos por enquanto. Gilda então leva as crianças para dentro do prédio. Cida abre a porta do apartamento e cumprimenta Gilda e os filhos. Elisa chega na sala e abraça Daisy, Carlinhos e Gilda. Elisa chama Jojo para apresentar os seus irmãos. Maurice chega na sala e Cida pergunta onde ele vai tão chique. Ele diz que se arrumou para Gilda e cumprimenta ela. Daisy diz que sua mãe falou a verdade e que a nova casa de Elisa parece um palácio e pergunta aonde está o príncipe. Jojo pergunta que príncipe. Elisa diz que Daisy pensa que Arthur é um príncipe e diz que ele ainda não chegou do trabalho. Dino fica fora do prédio esperando o delegado. Peçanha chega e pergunta o que Dino está fazendo ali sozinho. Dino diz que foi levar Gilda e as crianças para ver Elisa. Peçanha pergunta se Dino não está querendo esculachar com o plano deles. Dino diz que ninguém vai falar nada para Elisa e que chamou ele por um outro motivo. Ele revela que descobriu onde vai ser a última prova do concurso. Todos vão jantando e Daisy pergunta qual vai ser a última prova do concurso e pergunta se ela pode ver. Jojo acaba contando que Elisa vai ter que tirar a roupa. Gilda fica chocada. Cassandra e Fabinho vão se pegando. Débora chega no Flor do Lácio e diz que ela acha que tirou um 10 na prova e pergunta se o pai quer ajuda. Hugo fica todo feliz e diz que está tranquilo e manda Débora ir descansar. Ela entra no apartamento e vê Cassandra e Fabinho aos beijos. A menina fica muito mexida e sai do apartamento chorando. No quarto de Jojo, a menina fala que Daisy tem que parar com os contos de fada e apresenta o mundo dos vampiros. Daisy não gosta e diz que quer ver o príncipe e pergunta se ele e Elisa vão se casar. Jojo diz que se depender dela, eles vão se casar sim. Gilda diz que está preocupada com as fotos que Elisa vai fazer. Elisa diz que também está, mas que quer muito vencer o concurso e que o Arthur prometeu que não vai ser nada vulgar. Gilda pergunta se dá para confiar. Elisa diz que não sabe, porque é desconfiada de tudo por causa do Dino. Gilda, brava, manda a menina esquecer isso. Diz que ela viu coisa onde não tinha, quase destruiu a família dela e que Dino é um bom pai. Elisa diz que Dino não olha para ela como filha, e sim como mulher. Gilda diz que ele mudou. Elisa diz que duvida. Gilda diz que Elisa mudou quando foi para o rio, e Dino também mudou, e para melhor. Elisa diz que isso não apaga o que ele fez, e pergunta se ele deixou sua mãe e seus irmãos irem visitar ela.
ou se ela teve que mentir para o safado. Gilda manda a menina não falar assim, e que ela é jovem, com tanta vida pela frente, e deixar de pensar no passado, e que está muito orgulhosa dela e não quer brigar naquele momento. Elisa diz para esquecerem do Dino porque não vale a pena, e que ver sua mãe e seus irmãos é uma coisa ótima. Jonatas entra na sala de Germano e pergunta se ele vai precisar de mais alguma coisa. Germano, parecendo que está hipnotizado, diz que não. O menino vai contando algumas novidades ao ricaço, mas ele nem dá bola. Jonatas pergunta se Germano está chateado porque ele não passou o endereço da família de Elisa. Germano diz que não é isso e revela que encontrou com Gilda e a família no Rio. A mãe, as crianças e o padrasto foram para ver Elisa no concurso. Jonatas pergunta se a Ruiva está sabendo disso. Germano diz que não sabe, mas revela que Dino é bem estranho. Jonatas diz que Elisa vai achar que ele contou alguma coisa, e ela precisa saber que ele está lá. Germano fala para o menino ficar tranquilo, porque não vai deixar ele chegar perto de Elisa e vai proibir a entrada dele na plateia do concurso. Cassandra diz a Fabinho que agora que ela e Fabinho estão namorando, só falta ele pedir a mão dela para Hugo. Fabinho não entende. Cassandra diz que é uma moça de família. Fabinho diz que eles ainda estão se conhecendo. Cassandra diz que não, e que eles já se conhecem. Fabinho pede desculpas e diz que não sabia que a menina estava querendo algo mais sério. Ele vai falando as qualidades de Sandra, mas fala que eles acabaram de ficar pela primeira vez e que não vai casar com ela. Cassandra diz que estava brincando, que só podem namorar durante um tempo e ficar juntos. Fabinho diz que isso não é um início de namoro. Cassandra fica revoltada e começa a fazer uma cena dizendo que ele é um geólogo de quinta e manda o menino ir embora. E ela começa a gritar por Hugo e Fabinho vai embora, mas ela vai correndo atrás dele. Gilda e as crianças vão se despedindo de Elisa. Morris diz para eles dormirem lá, mas Carlinhos começa a falar de seu pai, mas Gilda corta o menino. A campainha toca e Cida pede desculpas a Elisa e diz que ele precisava falar urgente com a Ruivinha. Elisa fica curiosa para saber quem é. Cida abre a porta e Jonatas entra. Elisa pergunta o que ele está fazendo lá. Jojo diz que o menino é um carrapato mesmo. Gilda fala para Elisa não falar assim com ele, porque o menino ajudou tanto ela. Jonatas diz que não foi ele que deu o endereço da família de Elisa. A Ruiva diz que sabe, mas diz que adorou ver as crianças e que só não queria encontrar com Dino. Mas Jonatas revela que ele também está no Rio. Elisa não entende. Jonatas pergunta se Gilda não contou à filha. Elisa se vira chocada para sua mãe. E Jonatas diz que foi todo mundo de Campo Claro. E Dino também está no Rio. Elisa e Gilda ficam sem reação. Antes de ir embora, não se esqueça de dizer a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!